Muitos fãs de Invencível não gostam da Amber e querem ver o Mark junto com a Ivy Atômica, mas será que eles realmente vão ficar juntos ou é mais uma fanfic dos fãs? Bom, nesse vídeo você vai saber tudo sobre a relação deles e como ela se desenvolve ao longo da história. Então, ó, vamos nessa! É, né? Caramba, esses trocadilhos são péssimos. Ah, droga. Ah, droga. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, eu vou comentar nesse vídeo o que acontece na história a partir da ida do Mark até Traxa, ou seja, o que vai acontecer de agora em diante lá na série, então fica o aviso de spoilers, beleza? Bom, após Mark ir até Traxa, rever o seu pai, conhecer o seu irmão e ter tudo aquilo que vimos no quarto episódio, ele vai ficar mais alguns meses no planeta para ajudar a reconstruí-lo, e quando ele volta para a Terra 2 meses depois, ele volta junto com seu irmão mais novo, junto com o Oliver. Quando ele retorna, ele deixa o Oliver com a sua mãe e vai até a universidade para ver a Amber. Eles conversam, ela comenta que ficou triste porque o Mark ficou muito tempo fora, mas né, eles acabam se entendendo. No dia seguinte, eles vão até a África para visitar a Ivy Atômica, Ivy que os convidou, e a Amber até comenta que acha a Ivy legal, só que acha que a Ivy gosta do Mark, mas ainda não falou. O Mark comenta que eles são apenas amigos e logo depois dão uns pegas na Amber. Eles chegam na África e reencontram a Ivy. A Ivy foi até a África para ajudar a população local com os seus poderes, já que lá ela sentiu que seria muito mais útil. Logo depois, ela e o Mark têm uma conversa mais a sós, mas no off. Começam a se aproximar, o Mark comenta o que rolou em Traxa com seu pai, que tem um irmão, até que a Ivy pergunta como está a relação dele com a Amber. Ele comenta que eles começaram a brigar um pouco por conta da ausência do Mark, e a Ivy comenta sobre as diferenças entre as pessoas com poderes e as pessoas normais, e que é difícil para eles manterem uma relação com pessoas que são tão diferentes e meio que não entendem. Logo depois, a Amber, que estava dormindo quando eles estavam conversando, acorda, percebe que os dois estão no telhado conversando. Ela já tinha percebido, mas só não queria atrapalhar, e a Ivy comenta que está feliz pelos dois. Ivy os leva para dar um rolê, mas as coisas saem do controle e Mark tem que pegar rapidamente a Amber e tirá-la dali. Só que ela briga com ele porque ela não consegue respirar quando o Mark está voando muito rápido. Ela acaba entendendo que ele fez isso para salvar ela e Mark volta para ajudar a salvar a vila. Quando as coisas dão uma acalmada, eles param para comer, e quando a Ivy fala que as comidas que ela faz tem metade das calorias de uma comida normal, a Amber fala que pode comer o dobro. O Mark faz uma piada, eles acabam meio que discutindo, só que Mark recebe uma ligação urgente do Cecil e é obrigado a voltar para casa. O Egerton Levy apareceu na casa do Mark e está ameaçando a Debbie e o bebê Oliver, como forma de vingança porque o Mark o deixou aí desse jeito. Eles acabam brigando, até que Egerton o joga para uma dimensão alternativa, onde Mark o enche de porrada. Ele vai embora achando que o matou, mas na verdade o Egerton está vivo e voltará mais pra frente aqui na história. Agora vem um ponto muito importante para a relação do Mark com a Ivy, e por isso eu quis comentar sobre todo o lance envolvendo lá a África. Porque o negócio é o seguinte, o Mark conseguiu voltar para a sua realidade com a ajuda dos Guardiões Globais daquela dimensão, mas antes ele conversa com a Ivy Atômica. A Ivy Atômica se abre para o Mark, diz que ama ele e que tem o amado por muito tempo, dizendo que ficou devastada quando o Mark ficou tanto tempo longe, e aparentemente o Mark da realidade dela morreu e ela nunca contou que o amava. E quando o Mark vai dizer o "eu te amo" de volta para a Ivy pede para o Mark contar isso para sua Ivy, para a Ivy da realidade dele, e assim o Mark volta para sua dimensão. E esse acontecimento foi importante porque a Amber queria contar que gostava do Mark lá na África, e por isso ela ficou jogando verde para saber se ele e a Amber ainda estavam juntos. Falando na Amber, quando ela volta aqui na história, ela encontra um cara que ajuda na biblioteca, um cara chamado Gary, que meio que dá em cima dela e ainda pede para ela o ligar quando terminar de ler aquele livro. Se passa um tempo, Mark tem algumas aventuras e quando volta para ver a Amber, ela está estudando no seu quarto com Gary, o cara da biblioteca. Ela não tinha contado para ele que tinha um namorado, e logo depois ela e o Mark brigam. O Mark fica com ciúmes e também fica bolado porque a Amber não contou nada para ele sobre o Gary. Avançando um pouco, os amigos da Amber até meio que ficam falando mal do Mark, que ele atrasa muito, desmarca no último minuto, isso, aquilo, mas Amber o defende, dizendo que gosta dele
Eve, e quando o Mark aparece, ela esclarece que eles se gostam, e estão os dois junto com os amigos da Amber para ver um filme. E quando a Amber vai se despedir do Mark, ela o beija na bochecha e fica um clima meio estranho. Logo depois, Mark fica sem entender porque a Amber o beijou na bochecha e não na boca, então ele voa para a África, reencontra a Eve e eles se beijam pela primeira vez aqui na história. Aí fica aquele clima de, ai, eu gosto de você, mas não desse jeito, sendo que foi o Mark que a beijou, né? Mas o clima constrangedor acaba passando quando o Cecil liga para o Mark e pede a sua ajuda, e a Eve vai junto com ele. Os dois então partem juntos para uma missão até Marte para enfrentar os Squids. O Mark avisa só para sua mãe e não avisa para Amber, e quando a vimos, ela está chorando no seu quarto quando o Gary, o cara da biblioteca, liga para ela. Enquanto Mark e Eve estavam lá salvando Marte, Amber e o Gary começaram a se aproximar, foram ao cinema juntos, e após o Mark conseguir salvar o dia, Eve o abraça e eles chegam a conversar brevemente sobre aquele beijo. Quando o Mark volta para a Terra e vai ver a Amber, ela vê ela e o Gary se aproximando até demais, com o Gary perguntando onde está o namorado da Amber e ela dizendo que não sabe, mas que está feliz porque o Gary está ali com ela. O Mark acaba vendo tudo isso pela janela, então vendo isso, ele dá a volta, entra no dormitório e fala com a Amber, onde eles finalmente terminam o namoro, porque realmente não estava dando certo. O Mark estava muito mais pro lado da Eve do que pro lado da Amber, enquanto a Amber estava muito mais pro lado do Gary do que pro lado do Mark. Então os dois resolvem que a melhor alternativa é terminar o namoro, mas antes eles dão um abraço. Se passam uns dias e a Eve aparece no dormitório do Mark, onde ele comenta com ela que terminou o relacionamento com a Amber, e ela comenta que sempre teve sentimentos pelo Mark e que foi para a África não apenas para ajudar as pessoas, mas também porque ficava com ciúmes do Mark com a Amber e queria se afastar, mas que sentiu muita falta dele enquanto estava longe. Ela até comenta que ficou decepcionada com o Mark, porque o Mark foi para a África junto com a Amber e ela queria, né, que ele fosse sozinho. O Mark então comenta sobre seu encontro com a Eve atômica da outra dimensão, e quando a Eve pergunta se ele sentia algo por ela antes disso acontecer, o Mark responde que acha que não, até tenta desfazer a cagada, mas a Eve vai embora e bate a porta. Bom, acontece algumas coisas, mas voltando aqui ao foco, o Mark volta para visitar a Eve lá na África e logo eles partem para impedir o Dr. Sísmico, que toda hora volta aqui na história. Na luta, o Asa Negra aparece, os ajuda a acabar com o Dr. Sísmico, mas o Mark parte para cima dele, o chamando de assassino, e após discutir com o Cecil, o Mark sai dali e a Eve o acompanha. Os dois discutem, porque o Mark realmente estava bem alterado, e logo depois ele parte para confrontar o Cecil, e fala para o Cecil que a parceria deles terminou, e que se o Cecil chegar perto do Oliver para tentar recrutá-lo, o Mark vai matá-lo. Esse é um momento bem tenso aqui na história, acredito que seja o final da segunda temporada, porque o Cecil consegue uma maneira de cauterar o Mark, é bem tenso, é uma parada bem sinistra e também ao mesmo tempo bem interessante, mas enfim, o Mark volta para casa, volta todo machucado, onde a Eve estava lá o esperando. Eles então saem para fora de casa e Mark comenta que durante toda a confusão com o Cecil, onde ele achou que ia morrer, ele só pensava na Eve, então os dois se beijam e dão a entender que começaram de fato um relacionamento. Bom, acontece todo o lance do Oliver matar os Gêmeos Demolidores, eu comento tudo sobre isso no vídeo só contando a história do Oliver, se você ainda não viu, ó, link na descrição, mas enfim. Depois, Mark e Eve têm um encontro na neve, onde até come alguns marshmallows, e depois até se encontram ali no céu, onde Mark pede perdão por estar meio ausente, porque ele está preocupado com o futuro do Oliver. Eles se beijam e prometem que no dia seguinte terão um encontro agora mais romântico. O encontro mais romântico é romântico mesmo, é lá em Paris, mas o encontro é interrompido porque Mark é chamado para ir para o futuro. Ele vai no futuro, resolve o que tem que resolver, volta para o presente e ele e Eve têm vários encontros ao redor do mundo, literalmente ao redor do mundo. Eles então agora partem para a casa do Mark, onde dormem juntos sem a Debbie saber. Depois o Mark até para ajudar a Amber envolvendo lá o negócio do Gary,
mas volta e depois ele e a Eve dormem juntos. Dormem juntos agora na casa da Eve. Dando uma resumida aqui na história para ir direto ao ponto, a relação deles só vai evoluindo e eles só vão se aproximando ao redor dos próximos capítulos, até que eles decidem criar a Invincible Inc., uma firma particular onde o Mark trabalha como herói, já que agora, né, ele não está mais trabalhando para o Cecil. A Eve, nesse meio tempo, esteve visitando algumas prisões, hiperelétricas, fábricas, para meio que fornecer os serviços, porque assim que alguém precisar, é só ligar para eles que o Mark vai lá resolver o problema, e em troca ele vai ganhar um cascalho. Ele fez isso para que eles possam ter dinheiro para comprar uma casa e poderem viver as suas vidas sem, né, ser na casa dos seus pais. A Eve Atomic que tá com o pensamento lá na frente. O problema é que logo acontece a Guerra dos Invencíveis, onde o Langston Levy, que não morreu, como eu comentei anteriormente, volta aqui na história e joga vários Marks do mal no universo do Mark principal. E nessa guerra, a Eve fica gravemente ferida. E logo depois aparece o Conquista, que briga com o Mark. E no meio disso tem algumas coisas bem interessantes. Ao ver o Mark apanhando feio pela televisão, a Eve tem um surto de poder, se cura e vai ajudá-lo. Só que o Conquista meio que a mata atravessando o braço na barriga dela. E após ver a Eve meio que sendo morta daquele jeito brutalmente, o Mark surta e vai pra cima dele cheio de ódio. Só que a Eve não morreu. Ela tem um outro surto de poder, consegue se curar, voltar para o seu auge e ainda queima o corpo do Conquista. Até que finalmente Mark o derrota. Após derrotá-lo, o Mark vai caminhando até a Eve, onde diz que a ama, ela diz que o ama também, mas Mark acaba desmaiando por conta dos ferimentos. O Mark fica bem machucado, a Eve até ajuda a se curar na medida do possível, consegue curar ele ali pra conseguir, né, fazer o ato. Logo depois, o Mark conhece os pais da Eve, tem até uma conversa bem estranha com o pai dela, mas vimos que a Eve agora está se sentindo meio mal, meio enjoada, não está conseguindo usar muito seus poderes, mas quando eles recebem um chamado da Invincible Inc., eles partem juntos para resolver o problema. Eles resolvem a situação, se passa um tempo, acontecem mais coisas, mas agora tem um acontecimento muito importante. O Nolan, o Omni-Man, volta para a Terra para chamar Mark para lutar na Guerra Viltrumita. Só que antes do Mark ir junto com ele, ele passa para ver e para se despedir da Eve. O Mark comenta que não sabe quando vai voltar, se vai voltar, mas a Eve pede para ele não pensar nisso, e pede para que os dois fiquem abraçados enquanto ainda podem ficar juntos. E após passar uma noite, Mark parte para a guerra, onde tem a sua segunda luta contra o Conquista. Nessa luta, o Mark mais uma vez derrota e agora de vez mata o Conquista, só que ele fica gravemente ferido em todo o processo, demora meses para se recuperar e depois parte para de fato a Guerra Viltrumita. E ao total, Mark passou cerca de 10 meses fora da Terra, 10 meses sem mandar notícias para Debbie ou para Eve. Quando Mark volta para a Terra, a Eve chora ao vê-lo, porque como ele passou 10 meses sem passar nenhuma notícia, ela realmente achou que ele tinha morrido. E nesse meio tempo que o Mark esteve longe lá na guerra, aconteceu algo bem pesado e algo bem traumático com a Eve, algo que é bem importante para o futuro da história e para o futuro da relação dos dois. E bom, aqui nesse vídeo eu te conto o que aconteceu e tudo sobre isso, onde eu explico quem é a Terra Grayson, que é a filha do Mark com a Eve Atômica, e conto aqui, eu comento sobre o Oliver Grayson, o irmão do Mark, que também é muito importante para a história dos dois. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!